Deus que vai nos ajudar. Eu sempre trago os nossos cultos e o povo da nossa igreja. Eu sempre digo que eles precisam compreender a palavra de Deus. Se uma pessoa ela vem na igreja e ela não compreende a palavra de Deus, ela perde tempo. É como se ela fosse em qualquer outro entretenimento, mas não na igreja. Agora, quando a pessoa vem à igreja, ela ouve, ela entende e ela crê. E ela começa a praticar conforme Deus ensina, a probabilidade de dar certo é 100%. Porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Isaías 55:10, a Bíblia diz que nenhuma palavra sai da boca de Deus e volta vazia para ele. A Bíblia Sagrada diz em Josué 21:45, a Bíblia diz que nenhuma das promessas do Senhor caiu por terra, tudo se cumpriu. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos na palavra de Deus um recurso. Foi por isso que Jesus disse que nem só de pão o homem vive. O homem vive da palavra de Deus. Então não adianta a gente querer fugir da palavra de Deus. Você pode fugir o tanto que você quiser da palavra, mas você vai ver e sentir a falta da palavra, porque Jesus ele não mente. Ele disse: o homem precisa viver da palavra. Ele disse, ele não vive só de pão, ele vive da palavra. Então, por mais que você fuja da palavra, lá no seu íntimo você entende e sabe que você precisa da palavra. É interessante a gente se colocar diante da palavra de Deus. O Senhor Jesus ele diz: eu sou a videira e vós sois o ramo. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus nós não podemos fazer nada, mesmo se nós não estivermos na igreja, mesmo se nós não estivermos ouvindo a palavra, nós não fazemos nada sem Ele. Nenhuma pessoa do mundo, nenhum animal, nenhum ser de qualquer mundo, seja o mundo microscópio, seja o mundo aquático, seja o mundo animal, seja o mundo fora, tudo depende de Deus. Tudo está no controle dele. Diga amém. Amém. E pelo fato de Deus ele estar no controle de tudo, você precisa entender que você precisa se inclinar a Ele. A falta de se inclinar diante de Deus fez muitas pessoas fracassarem. Eu quero ler com você o livro de Daniel. Abra a Bíblia, por favor, o livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 4. Eu vou ler aqui e explicar para vocês, e depois nós vamos orar. Eu quero que vocês entendam que é importante depender de Deus. Daniel capítulo 4. Domingo nós teremos aqui na igreja a Santa Ceia, pessoal. A Santa Ceia é o principal culto da igreja, porque é o dia da gente renovar a aliança com Deus, a aliança que quebramos. Domingo nós temos 2 cultos. Daniel capítulo de número 4, ok? Eu vou ler e eu vou explicar, você vai compreender. E o que a Bíblia diz? Que toda a Escritura é divinamente inspirada para o nosso ensino. Então a palavra, ela tem inspiração divina por nosso ensino. O Daniel capítulo 4 conta o sonho de uma grande árvore. Eu vou resumir, olha para mim. Nabucodonosor sonhou uma grande árvore que subia as suas folhas e seus frutos e até
os céus. E depois veio um anjo e falou assim: corta a árvore, mas deixa a raiz. E depois ele chamou os magos, os astrólogos, os adivinhos, para tentar interpretar o sonho dele, e ninguém conseguiu. Por que ninguém conseguiu interpretar o sonho de Nabucodonosor? Porque era sonho profético. O que é profético, pessoal, nunca vai ser descoberto por alguém que não é profeta. Olha para você ver a importância dos homens de Deus. Se é profético, tem que ser o profeta para abençoar. O homem de Deus, preparado por Deus para aquilo. Aí chamou Daniel. E Daniel, ele contou o sonho para Daniel. Daniel, eu sonhei assim, assim, já chamei todo mundo, ninguém. Daniel falou: conta o sonho. Ele contou para o Daniel, e o Daniel disse assim: tomara, rei, que esse sonho seja para os seus inimigos, né? Aliás, Daniel falou: podia ser para os seus inimigos, podia ser para os seus adversários, porque você vai ser cortado. Você vai ser cortado. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Diga: o orgulho é inimigo do crescimento. O orgulho é patrocinador das doenças emocionais. Ele era orgulhoso. O reino de Nabucodonosor tinha se tornado um reino muito grande. Ele achava que era o cara. Esse é um dos maiores problemas do humano, achar que é o cara. Jesus foi claro: sem mim nada podeis fazer. Nós somos parte de Deus. Quem crê nisso? Amém. Nós somos parte dele. Nós somos parte do Espírito de Deus. É por isso que a gente não consegue viver sem Deus. Por mais que os senhores se afastem de Deus e queiram viver longe, no fundo você sabe que você precisa. Porque Ele criou a palavra para o homem também. Sem contar que sem fé é impossível, e a fé só vem por meio da palavra de Deus, como diz Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Então ele se sentiu orgulhoso, achou que ele era o cara, que tinha crescido porque ele era bom, porque ele era bom negociante, e porque ele era bom rei, ele fazia grandes negócios, e as pessoas tinham medo dele, ele vencia muitas guerras, e o reino dele se tornou muito rico. Ele falou: eu sou o cara. Olha o que Deus fez com ele no versículo 25 adiante, para a gente poder adiantar. Diz assim, no versículo 25 adiante, é isso mesmo: e serás tirado dentre os homens. Olha só, gente: e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como boi, e serás molhado de orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Então o profeta, ele contou um sonho para o profeta, e o profeta então falou: eu queria que essa interpretação, rei, que o Daniel gostava do rei, fosse para os teus inimigos, mas já que a palavra é para você, então segura. Deus vai fazer com que você se torne como um animal. Você vai comer grama. Pastor, que palavra dura é esta, irmão? Porque se a gente ficar só mostrando para as pessoas só autoajuda, e não mostrar o tanto que as pessoas precisam para ser abençoado e receber autoajuda, ela precisa se inclinar diante de Deus. E esta palavra, além de ser uma palavra cristã, de exortação, também é de autoajuda. Porque ao tempo em que você reconhece que Ele é Deus, você está se ajudando. Ele não reconhecia. Então ele ficou 7 tempos comendo grama como animal. E orvalho caindo. Você imagina o cara que é o rei, que é o cara que todo mundo bate continência,
aí o pessoal passa e vê o cara comendo grama. E Deus ia fazer isso, Daniel falou para ele, e Deus vai fazer isso com você, para você reconhecer que é Ele que dá poder aos reis, às pessoas, e dá a quem quer. Não importa se a pessoa é pagã, se ela é evangélico, ele dá a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. E quando a pessoa tem, ela precisa reconhecer que veio de Deus. Ela precisa reconhecer que ela tem alguma coisa, que ela conquista alguma coisa. Às vezes são coisas simples, mas Deus está também nas coisas simples. E ela tem que reconhecer: eu tenho porque Deus me deu. Se eu tenho sabedoria, porque Deus me deu. Se eu tenho bons amigos, porque Deus me deu. Tudo que você tem, filhos abençoados, porque foi Deus que te deu. Não pensa você que você estudou e tem um monte de diplomas e porque você conseguiu por mérito próprio. Foi porque Deus te deu, com o seu esforço, é claro, mas Ele que te deu. E o Nabucodonosor, ele não reconhecia isso. E o Daniel, o profeta, falou: olha, você vai ser quebrantado. Eu expliquei aqui na igreja outro dia, eu dei aqui um ensinamento, que o quebrantamento é uma ferramenta de crescimento da igreja e de conquista para a igreja. Lembra do Naamã? Ele ficou curado depois que ele se quebrantou. Quase com orgulho, leva ele leproso de volta para casa. Quem conhece a história do Naamã? Quase que ele volta leproso, aí ele se quebrantou. O versículo 26 diz assim, olha o finalzinho do versículo 25. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Olha só que coisa boa. Versículo 26. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco e as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, ele era orgulhoso, prepotente. Lembra? Era uma árvore, eu não li para resumir. Uma árvore que foi até o céu, a árvore foi cortada, mas deixou a raiz. Aí o Daniel interpretou: o teu reino vai ser cortado, a árvore com frutos representa o teu reino, as tuas conquistas, mas a raiz vai ficar. Ele falou: o reino vai voltar para ti, mas você precisa reconhecer quem realmente é o rei. Por mais que você conquistar, ou por mais que você conquistou, por mais que você tenha em conhecimento, em amizades, em dinheiro, por mais que você tenha, você precisa reconhecer quem é o Senhor de tudo isso aí. Então a palavra que Deus nos trouxe hoje é reconhecer o teu Deus. É reconhecer que sem Ele nós não somos. Não, mas eu é que sou muito bom, eu é que sou o cara, eu é que estudei, eu que acordei de manhã. Mas sem Deus, você nem de manhã acordar. Verdade ou mentira? Você quer ver uma coisa interessante com o cara que fica batendo no peito? João 19, deixa marcado aqui que nós vamos voltar. Apesar que vocês não estão com pressa, né? Vocês vieram para a igreja mesmo, né? Ouvir a palavra. Tem até bexiga hoje, olha que bonito que as irmãs fizeram. Tem até bolo, gente. Bolo bonito. O bolo parecendo uma Bíblia. Você viu, né? Tem artista aqui nosso meio, nem sabia. João capítulo 19, versículo 11. Pode deixar Daniel 6. João 19. Amém, gente? Amém. Olha só que interessante. O João 19, versículo de número 10.
Lê comigo. E disse-lhe, pois, Pilatos: você não falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? Olha para mim. Olha o Pilatos. Jesus estava diante de Pilatos. Jesus ficou em silêncio. Por que Jesus ficou em silêncio, gente? Para cumprir o que estava escrito. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda. Diga, ovelha muda. Ovelha muda. E por que ele foi em silêncio? Para se cumprir o seguinte: ele estava comprando as nossas iniquidades. Então a culpa era de quem? Diga, a culpa era minha. A única maneira de você inocentar alguém é você ir preso no lugar dela, assumindo a culpa. Foi o que Jesus fez. Por isso que ele ficou em silêncio. Então ele não ficou em silêncio por ficar. Ele ficou porque tinha um significado profético. Ele foi em silêncio. Eu quero que você compreenda, pessoal, que ele foi em silêncio, então ele não falava nada. E Pilatos falou: e aí, Jesus, você está aqui, a turma te entregou para mim, o Judas Iscariote te traiu, você está aqui diante de mim, e você não fala nada? Aí ele bateu no peito, ele é uma autoridade. Ele falou assim: olha, vamos ler de novo, para mim não ficar as minhas palavras, aqui o versículo 10, lê comigo. E disse-lhe Pilatos, olha o Pilatos bravo, lê comigo, gente: não te falas a mim? Não sabes tu que eu tenho o que, gente? Poder para te crucificar e tenho poder para te soltar. Ele falou: eu tenho todo o poder, Jesus. Eu sou o cara aqui, eu sou a autoridade jurídica desta cidade. Eu tenho poder para te prender e tenho poder para te soltar e até para te mandar crucificar. Eu tenho poder para te condenar se eu quiser. Aí Jesus abre a boca. Versículo 11, tem comigo. E respondeu-lhe Jesus. Até agora ele estava em silêncio. Mas quando o camarada achou que ele era bom, aí Jesus abriu a boca e disse: nenhum poder teríeis contra mim, se de cima não fosse te dado. Olha para mim. Eu já poderia parar por aqui, porque os inteligentes já entenderam. Nenhum poder terias se de cima não fosse dado. Seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado, seja o médico, independente de crença. Eu estou falando que tem quem está no controle, é Deus. Amém. Glória a Deus. Nabucodonosor não era crente. Ele era rei da Babilônia. Sabe o que é a Babilônia? Berço da idolatria, das religiões. Faraó não era crente, ele era pagão, mas Deus usou ele para sonhar e abençoar José, e salvou milhares de vidas pelo sonho de Faraó. Ele dá a quem ele quer. Ele dá a quem ele quer. Faraó sonhou, José interpretou, estocaram, guardaram, veio a fome, os caras estavam bem, mas começou um sonho, dado por quem? Por Deus. Quem é que está no controle? Quem é que está no controle, meus irmãos? Amém. Então, hoje Deus te trouxe aqui para você reconhecer que Ele está no controle e que ninguém, seja juiz, seja promotor, seja empresário, seja grandes, pequenos, funcionários, ninguém, seja médico, seja quem for, ninguém tem nenhum poder se não fosse de Deus. O Pilatos, ele tinha se esforçado, até porque ele não era um chefe, um membro da corte romana importante, se ele não tivesse estudado. Era uma autoridade, era um doutor. Mas você viu o que Jesus falou? Você pode ter estudado, acordar de manhã, acordar de madrugada, você deve ter lido muitos livros, sim, mas nenhum poder terias se do alto não fosse concedido. Aí fica para você entendimento, pessoal. É do alto que vem.
Talvez você fale assim: olha, pastor Eurico, estou passando uma necessidade A, B, C e etc. O que eu vou fazer? Eu não sei de onde pode vir, mas eu creio que do alto pode vir. Quantos creem também? Do alto pode vir. Volta aqui no livro de Daniel para vocês compreenderem. Quantos podem dizer até aqui eu entendi? Diga amém, gente. Amém. Bom, importante isso. Vocês compreenderam até agora. Isso é maravilhoso. Então você vê que um culto, seja ele um culto pequeno, um culto grande, igreja pequena, igreja grande, você tem que vir para entender a palavra, para compreender o que Deus está fazendo e vai fazer. Esta palavra é assim: Deus está no controle. Glória a Deus. Eu creio nesta palavra. Volta lá no Daniel capítulo 20, capítulo 4, versículo de número, olha, o final do 25, ele dá a quem ele quer. O final do 26, até que depois conheça que o céu reina. Então diga assim comigo: ele dá a quem ele quer, e o céu reina. É o céu que reina. Pastor, estou passando uma luta, hein? O inferno está reinando lá. Está reinando até você entender que quem reina sobre todos os reinos é o reino dos céus. Amém. E você precisa crer, porque as coisas de Deus não funcionam na vida dos incrédulos, funcionam na vida dos que creem. Ele foi claro, Jesus: estes sinais seguirão os que creem. Quantos creem? Amém. Então pronto, você está incluído nesta vez. Vamos ver o versículo 27. Diz assim: portanto, ó rei, olha Daniel aconselhando, aceita o meu conselho e põe fim aos teus praticando o quê? Justiça. Olha para mim. O Daniel falou: rei, deixa eu te dar um conselho aí. Você está com o machado no lombo, o machado está na raiz aí, o bicho está pegando para o teu lado. Deixa eu te dar um conselho: põe fim nos teus pecados. Pessoal, quando a gente fala assim, põe fim nos pecados, dá a impressão que a gente é o santarrão, mas não é essa a proposta de ser o santarrão. A proposta é: o pecado afasta o homem de Deus. Agora, o pecado, ele faz parte de nós. Quando nós nascemos, já existia pecado, mas Deus também nos deu condições de vencer o pecado. Então um dos conselhos foi: vença o pecado. Não é uma questão religiosa, de santidade, não. É uma questão de proteção. Diga: quando Deus nos pede para fugir do pecado, simplesmente Ele quer nos proteger. É para isso. Porque se nós vivemos no pecado, Deus não vai mudar, Ele vai continuar sendo Deus. Então é para nos proteger. Atento do bem. Olha só o versículo assim. Versículo 27. Aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados e pratica a justiça. O que é a justiça? Olha para mim. E virtude moral que inspira o direito, meu e o seu. Significa dizer que esse cara aqui, além dele ser um cara, ele era injusto. E por que eu preciso ser justo? Porque a Bíblia diz assim, ó: o justo vive pela fé. Então, se eu for justo, eu consigo viver pela fé. Glória a Deus. Ele não manda eu não. Justo não é perfeito, já vai tirando do teu. É perfeito não, justo é justo. O que é ou é. Sim, 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 sim. Não. Justo é justo. Não. Essa é a questão. Então, pratica. O Daniel está falando: você vai praticar a justiça. O que é seu, o que é do outro é do outro.
Um dos motivos pelo qual talvez ele tinha crescido e se tornado grande, porque talvez não praticava a justiça. E outra coisa, por que nós precisamos ser justos? Porque somos cristãos e crentes e evangélicos e gospel? Não. Porque a Bíblia, por que precisamos ser justos? Diga assim, porque está escrito, o justo clama, e o Senhor ouve. Nós precisamos ser justos por causa disso. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os justos clamam, aleluia, e o Senhor ouve eles. É por isso que nós precisamos ser justos. Glória a Deus. Para quando nós precisarmos, Ele fala, eu ouço os justos. Aleluia. Isso é maravilhoso. Quem está entendendo isso? Amém. Vamos ler mais um pouco e eu vou explicar. Versículo ainda 27. E as tuas iniquidades, quando o pecado pratica a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez prolongues a tua tranquilidade. Ele era um cara que não tinha misericórdia com os pobres. Tá lascado, tem que se lascar mesmo, bem feito. E Deus falava assim, não é bem assim. Daniel estava dando conselho para que ele prolongasse a tranquilidade propriamente dita. Olha o versículo 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, um ano depois, quando passeava no palácio da Babilônia. Falou o rei dizendo, não é esta grande cidade que eu o edifiquei para a casa real, com força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Olha para mim. Ele tinha recebido o conselho, se quebranta, seja humilde. Aí o dia ele estava passeando, um ano depois, não foi isso que a Bíblia diz? 12 meses depois, ele está andando lá no palácio, lá no pátio, e ele fala, olha que maravilha. Ele olha para aquelas coisas bonitas e fala, eu sou o cara. Se fosse uma cara, uma igual a minha, assim, lembra? Ele olhou e falou, sou o cara. Olha o que eu fiz aqui. Teteia. Olha que bonito. Olha o que aconteceu, pessoal. Versículo de número 31. E ainda estava as palavras da boca do rei, quando caiu a voz do céu, veio a voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Olha para mim. Um ano depois ele não tinha recebido o conselho do profeta, ele não tinha recebido a orientação, ele não tinha recebido a mentoria. Tem muitas pessoas que não têm mentor, que não têm líder, que não têm pastor, e não têm o seu líder espiritual de Deus, e quando tem, recebem a direção e não obedecem. É necessário obedecer a direção que Deus dá. Olha aqui, ele poderia ter evitado isso se ele aceitasse o conselho propriamente dito, mas não aceitou. Um ano depois estava andando lá e ainda estava achando que era o cara. Eu sou o cara. Antes dele acabar de falar, eu sou o cara, essa magnífica, daqui a pouco já começou a virar foi tirado do reino dele, foi tirado. E aí, pessoal? Ele estava achando que aquela magnificência, tudo aquilo é porque ele era o cara. Daqui a pouco todo mundo passava e falava, é o cara. Virou zombaria. Virou motivo de zombaria. As pessoas começaram a rir dele. Diga, o orgulho traz a queda. O orgulho é patrocinador da desgraça.
da derrota. O orgulho é patrocinador da destruição das famílias, das destruições dos sonhos. O orgulho é destruidor de casamentos. O orgulho destruiu pastores, cantores. Não adianta, pessoal. Tem que reconhecer quem é o Senhor, quem é o teu Deus. Eu tenho porque Ele me permitiu levantar de manhã. Ah, mas eu acordo cedo. Mas é porque Ele permitiu. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Veja só, já vou terminar, porque as horas já não nos esperam mais. Mas eu quero que vocês saiam daqui compreendendo quem é que está no controle. Amém. Quem é o dono de tudo. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui entendendo da onde que vem. É da onde que vem, gente? É do céu. Eu tenho poder para te soltar e para te prender e para te crucificar. Mas Jesus, não é bem assim não, mano. Já pensou Jesus corintiano falando, não é bem assim não, mano. Não é bem assim não, mano. Vou te mostrar qual é agora, hein? Vejam só o que as letras sagradas continuam dizendo. Versículo de número 32. Lê comigo. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como boi, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças, lê comigo isso, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Olha para mim. Muitas pessoas estão derrotadas porque ainda não reconheceram que é o Senhor que dá, é o Senhor que faz. E se Ele faz, Ele cuida. Se Ele faz, não tem perda. Ah, pastor, eu perdi. Não. A Bíblia diz que Ele restituirá os anos que foram consumidos. Reconheça que Ele está no controle, que você vai viver restituição. Porque Ele é de conquista, mas Ele restitui também. Deus é bom. O versículo de número 30, quanto que nós lemos? 32, né? 33 agora. Vamos ler. Na mesma hora se cumpriu. Alguém está aí comigo? Na mesma hora se cumpriu. Olha para mim, irmão. A palavra veio do céu, foi o anjo que falou. Por isso que eu falei para você que nenhuma palavra sai da boca de Deus e volta vazia. A palavra se cumpre sempre. Glória a Deus. Então todas as vezes que Deus te der uma palavra, você segura aquela palavra e diga: eu creio. Se veio do céu, eu creio. É de Deus, eu creio. Porque se é dele, se cumpre. Não importa o que aconteça, não importa qual é a questão do cenário propriamente dito, o que você está vendo diante dos teus olhos, não importa a situação, se é grande, pequena, se é terrível, se é de morte, se há um diagnóstico, quando Deus te dá uma palavra e você crê, vai acontecer conforme Deus liberou sobre a tua vida, porque é assim que acontece quando você crê na palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos ler mais um pouco, já estou terminando, nós vamos até o 37 só. Vamos lá, senão não acaba mais, né? Tá louco, né? Versículo 32, é isso? 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado com orvalho do céu, até que cresceu pelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, o Nabucodonosor que está narrando isso, viu gente? Levantei meus olhos aos céus,
E tornou-me a vir o entendimento. E tornou-me a vir. Olha para mim. Rei tinha conquistado muitas coisas, tinha feito grandes coisas, mas quando Deus resolveu tirar o entendimento dele, ele não conseguia entender mais nada, virou um animal. Ele não virou animal, gente. Ele viveu como animal. Para ficar bem claro para você, viveu como se fosse um animal, porque foi tirado dele o entendimento. Está vendo? O rei sem entendimento é animal, ou melhor, vive como animal. Aí quando Deus fez voltar o entendimento nele, olha para você ver quem está no controle. Deus é que está no controle, irmãos. Deus tirou o entendimento dele, viveu como se fosse um animal, né? Às vezes a maneira com que nós colocamos as palavras, parece que o cara virou um animal. Não virou animal, viveu como se fosse um animal. É diferente. Porque ele era o rei, tinha tudo, achou que era o cara. A hora que Deus fez, Deus só fez isso, ó. Presta atenção, ó. Ah, você é que é o cara? Vou tirar seu entendimento aqui. Vou mostrar para você quem é que está no controle. O cara virou, começou a viver como se fosse um bicho. Aí Deus mostrou para ele de novo. Vou mostrar para você quem está no controle. Pegou e devolveu o entendimento. Agora vamos ver o que aconteceu depois que voltou o entendimento. É o versículo 30, é isso, gente? Hã? 34. Então levantei os olhos aos céus e tornou a vir o entendimento, e eu bendisse ao o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, cujo reino é de geração em geração. Olha para mim, quando voltou o entendimento, ele olhou para ele, olhou e viu aquele bagaço, tinha crescido pelos e penas como se fosse águia. A unha cresceu como se fosse de aves. Olhou para aquela unha dele, ele falou: não é possível. Mas olha que interessante, agora ele estava, olha para você ver isso, como que é interessante. Agora quando ele olhou para ele estava deplorável, acabado, não tinha acabado o glamour, ele estava arrebentado, mas agora ele tinha entendido que Deus é que estava no controle de tudo. Aí ele começou a glorificar Deus. Olha que interessante isso, pessoal. Lascado, olhou e falou: louvado seja Deus para todo sempre. Ele reconheceu que quem realmente está no controle é Deus. Entenda isso. Deus te trouxe aqui hoje para mostrar para você quem é que está no controle. E ao mesmo tempo que ele traz esta palavra de vida cristã, de quebrantamento, ele está trazendo bênçãos sobre nossas vidas. Porque diga: reconhecer Deus como Senhor de todas as coisas é ser abençoado por Ele. Até porque reconhecer é importante. Se a gente está reconhecendo é porque nós temos o entendimento. A Bíblia diz lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o povo é destruído porque falta o entendimento ou o conhecimento propriamente dito. Vamos ler até o 37 para terminar? E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, e quem o digas o que fazes. Agora ele estava ninja, né, irmão? Agora ele estava ninja. Agora ele estava esperto, né? Estava reconhecendo que Deus, agora ele está falando: Senhor, não tem ninguém quem te estorve, não tem ninguém que possa impedir o teu agir. Quando o Senhor quer, o Senhor faz. Mas por que ele não aceitou o conselho do profeta? Daniel deu conselho: afasta de ti os teus pecados e as tuas iniquidades. Mas ele não quis.
Um ano depois se cumpriu a palavra. E olha para você ver como que a palavra se cumpre nos mínimos detalhes, que o Daniel falou para ele: a árvore foi cortada no tronco, mas deixou a raiz, porque o reino vai voltar para a tua mão. Então Deus é tão bom que a palavra dele se cumpre desta maneira. O reino voltou para a mão dele. Versículo 36, é isso? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade. Olha para mim. Sem entendimento era um animal. Aliás, era como um animal. Com entendimento, ele voltou à dignidade. Irmão, isso aqui tem matéria para um mês de ensinamento. Só nessa palavra que acabamos de ler. Sem entendimento, viveu como um animal. Quando voltou ao entendimento, ele voltou à dignidade da majestade. Olha para mim. Tem muitas pessoas vivendo como animal, porque falta a elas o entendimento que Deus é o Senhor de tudo, e com entendimento elas vão viver a dignidade que vem da onde? Que vem do Senhor. Em qualquer setor da vida dela. Ela vai conquistando dia após dia. E o 37 para a gente fechar. Tá, 36 ainda, né? Voltou à dignidade do meu reino e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no reino, e a minha glória foi aumentada. Olha para mim. Depois de tudo, Deus ainda prosperou muito mais ele. Mas por quê? Porque ele reconheceu que Deus é o Senhor de toda a terra, de todo o céu. Olha para mim, irmãos. Deus está no controle. Ele tem muito mais para dar para você. Quantos sabem a vida para receber isso nesta noite? Deus tem mais para fazer. E simplesmente crê e reconhece que Ele é o Senhor de todas as coisas. Para mim fechar, eu preparei aqui, não ia nem ler, mas eu vou ler porque, para fechar a matéria como Deus havia ordenado nesta noite, está anotado aqui no meu rascunho aqui do meu Deuteronômio 8. Vamos lá, o último versículo para a gente poder orar e a gente vai comer bolo. Comer bolo, gente. Glória a Deus. Deus é bom. A benignidade dele dura para sempre. Como eu gostaria que todos os membros da igreja estivessem aqui agora, ia ter gente em pé. Mas Deus quis que você viesse aqui para mostrar mais uma vez para nós quem realmente está no controle. Quem realmente dá a quem quer, como quer, e quem tira. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó. Ele exalta o necessitado desde o esterco e o faz assentar entre os príncipes. Você não precisa vir de uma família rica para ser grande. Você precisa reconhecer quem é que está no controle e crer nele. Deuteronômio 8, versículo 15 até o 17. Vamos ler? O Deus que te guiou por toda grande e terrível, pelo grande e terrível deserto de serpentes ardentes e escorpiões, na terra seca, em que não havia água, e tirou para ti água da rocha pederneira,
E no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para humilhar-te e para provar, a fim de fazer-te o bem. Olha para mim. Então que Deus, quando Deus ele permitiu as pessoas passarem pelo deserto, foi para provar. Mas esse provar não é a maldade de Deus. A Bíblia é clara. Deus os provou para fazer o bem. Entenda uma coisa: Deus permitiu acontecer aquilo com Nabucodonosor, foi mal para ele? Não, foi bem. Isso não significa dizer que ele tem que passar por desgraça para a gente crescer, vencer, prosperar. Não, nada disso, pessoal. Isso é coisa do diabo pensar dessa maneira. Nós estamos estudando aqui que existem situações que parece que é derrota, mas não é. É para crescer. Olha o 17 para a gente terminar. E digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza, e a minha mão me adquiriu este poder. O 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, e a jurou os teus pais, como se vê nesse dia. Deus falou o seguinte: eu quero que vocês se lembrem que é eu que te dou força para adquirires riqueza. E essa riqueza pode ser financeira, pode ser familiar, profissional e etc. Quantos entenderam? Agora vamos praticar isso. Nós ouvimos, nós entendemos. Quem crê? Quem ouviu aqui? Quem entendeu? Quem crê? Então vamos praticar agora. Fique em pé. Curva a tua cabeça nesse momento.